gostaria de, no decorrer dessa aula, mostrar alguns conceitos para vocês que queria que vocês fossem perguntando, caso surgissem dúvidas, que vocês pudessem levar para casa de vocês, falar para os pais de vocês, alguma coisa que vocês aprenderam aqui, que com certeza vocês vão conseguir transmitir boas mensagens, acredito eu, devido à novidade do tema. Bem, então aqui, gente, antes de falar propriamente sobre hipertensão e efeitos antihipertensivos, eu quero falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares, depois um pouquinho sobre hipertensão, e daí sim falar sobre essas moléculas que podem ser novas para vocês, acredito que sejam, que são óxido nítrico, nitrito e nitrato, e posteriormente os efeitos biológicos que essas moléculas acarretam no nosso organismo. Eu vou chamar o óxido nítrico apenas de NO, só para facilitar um pouco, né? Nitrito e nitrato, vocês podem diferenciar o nitrito pela molécula NO2- e nitrato NO3-. E assim a gente vai discutindo no decorrer dessa abordagem. Para vocês terem uma ideia, gente, as doenças cardiovasculares são as que mais causam mortes no mundo. Cerca de 30% das mortes no mundo inteiro são oriundas de doenças cardiovasculares. Aqui a gente pode ver que existe uma projeção de aumento até 2030, nesse gráfico aqui vocês podem ver, ó, de 2005 até 2030, que ocorra um aumento nesse número aproximado de mortes acarretados por doenças cardiovasculares, como derrame e doença isquêmica do coração. Então, por mais que os anos passem, abordagens terapêuticas não estão sendo eficazes para diminuir esse aumento de mortes por doenças cardiovasculares. Mas, muito bem, aonde que estão distribuídas a maior incidência dessas mortes por doenças cardiovasculares? A gente pode ver que em países pobres, aqui, como o continente africano, devido às más condições de nutrição, eles são muito afetados. Países como a Rússia, eles têm uma incidência muito alta, porque ali existe uma incidência muito grande de tabagismo. O tabagismo é um fator muito importante para desenvolver doenças cardiovasculares. Isso todos vocês já sabem. E alguém sabe me dizer que país é esse aqui, ó? China. E por que será que ela está mais clarinha aqui? Até escrito, né? E por que será que ela está aqui mais clarinha? Por que as pessoas morrem menos de doenças cardiovasculares? Come muito peixe? Pode ser também, mas o Japão come mais. Exatamente, eles têm um hábito alimentar muito saudável. Eles comem muito alface, enfim, vegetais de uma maneira geral. E essa dieta tem sido estudada não só dos chineses, mas também de pessoas que vivem na Grécia, que existe a chamada dieta do Mediterrâneo, que ela é rica em vegetais, que essa dieta é uma dieta muito protetora para o sistema cardiovascular. Então, isso explica muito a baixa incidência de mortes por doenças cardiovasculares na China. No Brasil, o que acontece? No Brasil, a gente tem um número muito parecido com o resto do mundo. Aqui, ó, a gente tem um número de aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil de doenças cardiovasculares. Ela é mais que o dobro do que outras causas aqui, como o câncer, por exemplo. Vocês estão vendo que também é um número muito grande, mas as doenças cardiovasculares juntas matam mais do que o câncer, mais que o dobro do que o câncer mata no Brasil. Então, realmente é um problema muito sério para a gente levar em consideração. Certo? Agora aqui, ó, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? O infarto do miocárdio, a angina, que é uma dor muito forte no peito, acidente vascular cerebral, arritmias, que é um batimento descontrolado do coração. O que mais? Isquemias, que é quando o fluxo sanguíneo é interrompido para determinado órgão. E elas estão muito associadas à aterosclerose, que a gente ouve falar comumente, que é aquela placa de gordura que obstrui o fluxo do sangue pelas nossas artérias. Todo mundo aqui com certeza já ouviu falar disso. Porém, existem uma série de fatores de risco que fazem com que a pessoa desenvolva essas doenças cardiovasculares. A gente sabe que pessoas do sexo masculino, pessoas mais velhas,
elas têm uma incidência maior de problemas cardiovasculares. Atrelado a isso, pessoas que fumam, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm uma vida sedentária, pessoas estressadas também. Mas nada se compara a esse fator de risco aqui, ó. Esse fator de risco aqui, ó, a hipertensão arterial, é o principal fator de risco que vai fazer com que uma pessoa desenvolva uma doença cardiovascular. Ninguém aqui vai morrer de hipertensão. As pessoas não morrem de hipertensão. As pessoas vão morrer de um problema decorrente da hipertensão por longos anos, certo? Que seriam esses que eu acabei de citar. O infarto, principalmente, e os acidentes vasculares cerebrais. Então, aqui, ó, a hipertensão arterial, como definição, ela é uma condição clínica que ela é multifatorial. Então, vários fatores podem levar uma pessoa a desenvolver hipertensão. A pessoa pode ter uma vida de esportista, de atleta, e mesmo assim ter hipertensão. Isso é explicado pelos fatores genéticos, que a gente simplesmente não controla. Entretanto, a comida rica em sal, a má alimentação em geral, e essa vida estressante que as pessoas levam hoje em dia, são todos fatores muito importantes que vão favorecer o surgimento da hipertensão na população. Ela afeta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, certo? E 7,6 milhões de pessoas morrem por complicações da hipertensão. Ou seja, daqueles números que eu falei para vocês de mortes de doenças cardiovasculares, 7,6 milhões são só por causa da hipertensão. Aqui no Brasil a gente tem esses números que a gente pode ver, ó, que à medida que a idade vai avançando, o número de pessoas hipertensas cresce. Ou seja, então, aquelas pessoas que estão acima de 65 anos, aproximadamente 60% delas têm a pressão um pouco elevada. Então, o que a pressão arterial, a elevação da pressão arterial pode causar? Ela não necessariamente está associada ao coração. Ela pode afetar vários órgãos. Ela pode afetar o rim, causando uma insuficiência renal, por exemplo. Ela pode afetar o coração. À medida que ocorre um aumento da pressão arterial, o coração precisa fazer uma força maior para levar o sangue até as nossas extremidades, como os pés e mãos, por exemplo. E nisso acaba sendo uma espécie de musculação para ele. Ele acaba ficando mais pesado, mais forte. E isso é um problema para ele, porque ele precisa de mais energia para bater e, consequentemente, ele pode, de uma hora para outra, parar. Como eu já falei também, pode causar acidente vascular cerebral, né? E aqui nas artérias, imaginem vocês, o sangue que sai muito forte do coração batendo nas artérias. As nossas artérias, elas também são feitas de células musculares. Então, a nossa artéria, se ela continuar com a mesma força, com a mesma rigidez, ela vai se romper à medida que o fluxo de sangue vindo do coração mais forte da pessoa hipertensa, a artéria não consegue ter força suficiente. Então, o nosso corpo lança mecanismos que vão fazer com que a artéria também fique mais forte. A artéria vai aumentar de calibre, justamente para absorver esse fluxo vindo do coração de maneira mais forte na pessoa hipertensa. Então, também ocorre uma hipertrofia vascular, dito de maneira mais cientificamente correta, digamos assim. Os efeitos da hipertensão, eles ocorrem somente em momentos específicos, por exemplo, quando a pessoa está muito estressada, ou ela ocorre a todo momento, uma coisa que, tipo, eu estou dormindo ou estou hipertenso? Exatamente. Tu não percebe os efeitos que ela vai te causar, certo? Esse efeito mesmo que eu falei das artérias não é uma coisa da hora para outra. É como se fosse uma musculação mesmo. Você não vai na academia um dia e fica forte, né? A artéria é a mesma coisa. À medida que o sangue vai batendo, ela vai aumentando o número de células musculares ali e ela vai enrijecendo. O coração é a mesma coisa. À medida que o sangue vai chegando nele cada vez com mais força, ele vai precisando de mais força para bater, as células do coração também vão aumentando, ele vai ficando mais pesado. E quando ele fica mais pesado, ele precisa de mais energia, ele vai ficando mais cansado também. No rim, por exemplo, o que pode acontecer ali é que o rim começa a absorver, aí é uma discussão mais bioquímica, na verdade, mais difícil no rim, mas o rim para de filtrar, por exemplo, o sangue. Isso ocorre de maneira bem gradativa, por isso que a gente não consegue perceber os efeitos dela, certo?
muitas vezes um pico de estresse faz com que outros mediadores químicos, aí oriundos do sistema nervoso central, façam com que ocorra uma descarga muito grande na corrente sanguínea, e esses mecanismos vão fazer a tua pressão elevar naquele momento. Então você vai sentir dor de cabeça, agitação, entendeu? Mas agora os outros efeitos, esses mais fisiopatológicos, mais estruturais mesmo no nosso organismo, esses são bem lentos. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, olha como é complexo esse slide que fala sobre o aumento da pressão arterial. Olha tantas coisas que podem interferir na pressão arterial. Tantos mediadores cardíacos, mediadores do cérebro, mediadores das artérias, mediadores renais. Vários mediadores têm a capacidade de interferir na pressão. O nosso corpo é muito inteligente. Tem momentos que, como esse que eu te falei, onde mediadores químicos do cérebro são lançados, outros também são lançados para tentar fazer com que você não exploda de tanta hipertensão, entendeu? Então é sempre um balanço. Aqui vocês podem ver que é uma complicação muito grande estudar a hipertensão. Por isso que é muito difícil se achar a origem dela, sabe? É muito difícil tratar a origem. A gente trata o efeito, mas não a origem, porque é muito difícil de falar, de se achar, na verdade. Bom, aqui, gente, agora eu preciso falar do óxido nítrico. O óxido nítrico... Deixa eu voltar um aqui. O óxido nítrico, como aqui está grifado, ó, ele é um mediador que controla a nossa pressão arterial. O óxido nítrico ele é sintetizado nas células que estão em direto contato com o nosso sangue. Essas células são chamadas células endoteliais. Essas células endoteliais, elas são estimuladas, certo? Por N mediadores, e o óxido nítrico é liberado. O óxido nítrico é um gás. Esse gás, quando ele sai da célula endotelial, ele chega na artéria, como eu falei para vocês, a artéria tem células musculares, o óxido nítrico tem a capacidade de relaxar essas artérias. Ou seja, a pessoa que está num estado hipertensivo, quanto mais óxido nítrico ela tiver, melhor para ela, porque ela vai conseguir manter o balanço da pressão equilibrado. Só que isso, infelizmente, não acontece. A pessoa hipertensa, ela tem um déficit nessa formação de óxido nítrico. E isso faz com que a célula não relaxe, consequentemente, a célula mais rígida faz com que a pressão aumente. Então, guardem o nome dessa molécula. O óxido nítrico é muito importante para a pressão porque ele modula, digamos assim, a vasodilatação das artérias. Essa molécula é tão importante, gente, que os pesquisadores que identificaram essa molécula, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1987. Eles, além dos efeitos cardiovasculares, eles fizeram uma série de estudos com ela. Eles puderam ver o efeito benéfico do óxido nítrico, tanto para a imunidade da gente, para, enfim, sinalização intracelular, de célula para célula, ou seja, é uma molécula muito importante para toda a fisiologia, não só para a fisiologia cardiovascular, para a cardiovascular principalmente, mas para o nosso corpo como um todo. Aqui, ó, entra um pouco daquilo que eu falei para vocês sobre o Globo Repórter. O Globo Repórter só fala sobre antioxidantes, né? Antioxidantes é bom para tudo, tudo isso acontece, pode tomar antioxidante que vai funcionar para sempre. Alguém aqui já recebeu uma receita de antioxidante? Algum médico já receitou antioxidante para alguém? Não, né? Até hoje, a maioria dos estudos que falam que antioxidantes são bons para o aparelho cardiovascular foram feitos em laboratório, certo? E quando foram feitos estudos clínicos, infelizmente esses estudos falharam, certo? Por que as pessoas sempre acreditam que os antioxidantes é que são bons? Aqui, ó, a gente tem uma cascata. Aqui está aquela célula endotelial que eu falei para vocês, da nossa artéria. Essa célula mais branquinha aqui, ó. Essa célula endotelial é a que produz óxido nítrico, certo? Esse óxido nítrico vai promover o relaxamento da artéria. Entretanto, a pessoa hipertensa, a pessoa que fuma, a pessoa que tem diabetes,
Enfim, a pessoa que está sob a influência de vários fatores de risco, ela vai ativar um outro tipo de mecanismo, e esses mecanismos são vasoconstritores. Por que eles são vasoconstritores? Porque eles produzem um radical livre, chamado radical superóxido. É esse aqui, ó. Esse radical superóxido, ele vai se complexar com o óxido nítrico e vai fazer com que não ocorra mais relaxamento. E qual que é o antídoto para isso? Antioxidante. O antioxidante vai sequestrar esse radical aqui superóxido e aí sim vai deixar o óxido nítrico livre para promover o relaxamento. Infelizmente, nos protocolos clínicos isso não tem dado muito certo, só tem dado em animais de laboratório. Então, ainda mais pesquisas estão sendo feitas, por isso que toda vez tem programas e mais programas a respeito de antioxidantes, certo? Mas talvez... e outra coisa. Aonde que o Globo Repórter fala que qual que é a fonte mais importante de antioxidantes? É a dieta rica em vegetais. Certo? Todo mundo fala que frutas são ricas em antioxidantes, a beterraba é rica em antioxidantes, a carne não, a batata frita não. Agora só essas comidas aí ricas em vegetais é que são ricas em antioxidantes. Mas já que esses antioxidantes têm falhado, começou a se pensar em outras alternativas. Quais que podem ser os outros componentes da dieta que podem fornecer, então, um efeito protetor? Se sabe que a dieta protege. Ela é boa para hipertensão. Mas se os antioxidantes têm falhado, qual que seria o outro componente da dieta que pode favorecer o paciente hipertenso? Queria mostrar para vocês esse gráfico aqui de baixo. Ó. Esse gráfico aqui é um gráfico de pressão. 100 milímetros de mercúrio, 120, 140, 160. Essa barra preta aqui, ó, representa um animal que produz óxido nítrico de maneira normal. Já essa barra branca são camundongos que não têm uma falha genética. Esses camundongos não produzem óxido nítrico. Então, aqui vocês podem ver que esses camundongos têm um valor de pressão mais alto. Isso é só para provar para vocês a importância do óxido nítrico no controle da pressão arterial. Isso, os animais da faixa branca, por eles não terem o óxido nítrico protegendo eles têm mais facilidade de desenvolver hipertensão. Aqui a gente já vê que eles já são hipertensos. Ó. Se você comparar com os camundongos normais, ó, tá vendo? Está em torno de 120 a pressão. Agora, se você olhar para a barra branca aqui em cima, está em torno de 140. Tá vendo? Então, só por isso ele já tem um fator de risco aumentado. Nasceu assim, coitado. Bom, gente, então como eu falei para vocês, ó, tem um monte de sigla em inglês aqui, mas não se preocupem com isso. Só para mostrar que o óxido nítrico ele é muito importante, novamente, em uma série de efeitos biológicos do nosso organismo. E, no final do seu metabolismo, o óxido nítrico ele é metabolizado a nitrito e a nitrato. Eu falei para vocês, o nitrito NO2- e o nitrato NO3-. Esses sais, nitrito e nitrato são sais. Se você pegar o sal de cozinha e o nitrito e nitrato, vocês vão ver que eles são iguais, não consegue diferenciar. Até bem pouco tempo atrás, todo mundo achava que esses íons, eles não tinham função nenhuma, sabe? Eram só produtos finais, químicos, que o nosso organismo formava depois que o óxido nítrico era utilizado. E ninguém estudava, ficava ali sem muita atenção. Agora esses conceitos têm mudado recentemente. Olha só, já se tinha alguma sugestão de que eles eram importantes. Em 800 depois de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, os chineses já usavam então para alívio de frio nas mãos e nos pés e também para dores agudas no peito. Ou seja, já tem alguma coisa de cardiovascular aí, certo? Em 1800, já há uso de sais de nitrato para cura de carnes e dor no peito. Cura de carnes é para conservar, certo? Por exemplo, naquela época eles não tinham freezer, né? Então colocavam muito sal para deixar a carne fresca por mais tempo. Posteriormente, foram ver, em 1817 e também em 1970,
que os sais de nitrato e nitrito eles tinham também importante função bactericida. Eles podiam também matar bactérias, tanto as bactérias presentes na carne quanto no corpo. Então já se tinha algum indício que eles poderiam ser importantes, mas a ciência não deu muita bola para eles por um bom tempo. Então, o que acontece hoje em dia? Por que a gente estuda eles? Tanto o nitrato quanto o nitrito, eles são facilmente encontrados no organismo. No plasma, que quando a gente vai coletar sangue para fazer exame no laboratório, a gente usa plasma para dosar, enfim, glicose e outras coisas. Lá a gente também consegue encontrar também ele nas células vermelhas do sangue, que são os eritrócitos, e também nas células do tecido do coração, células das artérias. Enfim, a gente consegue achar uma quantidade bem grande de nitrato e nitrito lá. E, coincidentemente, a dieta que é rica em frutas e vegetais, a dieta vegetariana, também é bem rica nesses íons. Então, quem sabe não sejam eles os responsáveis por algum efeito benéfico. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente consome na nossa dieta, hoje em dia, entre 80 e 100 miligramas por dia de nitrato e em torno de 20 miligramas por dia de nitrito. E alguns vegetais, como espinafre, brócolis, alface, aqueles vegetais bem verdes são os que têm as maiores concentrações desses íons, certo? Chegam a ter mais de 250 miligramas a cada porçãozinha de 100 gramas que vocês colocam no prato. Uma quantidade bem expressiva. E quando a gente faz uma dosagem após uma pessoa ingerir uma dieta no almoço, por exemplo, uma dieta rica em vegetais, se a gente for medir a quantidade de nitrito e de nitrato na saliva, na boca das pessoas, essa concentração vai lá para cima. Então, isso é uma informação bem importante. Tanto o nitrito quanto o nitrato, na saliva, as concentrações desses íons são maiores do que no sangue quando a gente for tirar para fazer algum exame. Essa informação é bem importante para vocês entenderem depois o decorrer da explicação. Guardem essa informação para vocês. Então, hoje se acredita que esses íons, eles não apenas são metabólitos inertes. Acredita-se que em determinadas condições, eles possam voltar a ser o óxido nítrico. Como eu falei para vocês, o óxido nítrico que é aquela molécula super legal que vai proteger a pessoa da hipertensão. Que aparelho vocês usam para a medição do óxido nítrico no corpo? O óxido nítrico ele é um gás, então é bem complicado de medir ele. Essa é uma pergunta que, olha, vou te falar, não esperava. Mas é assim, existe um aparelho no laboratório que ele faz com que o nitrito que você tem no seu sangue, quimicamente seja convertido a NO no aparelho, entendeu? Porque não tem como a gente coletar o gás e injetar no aparelho, certo? Então a gente tem que pegar o nitrito que já foi convertido, ou seja, o NO já foi metabolizado, ele já virou nitrito, para fazer o caminho de volta, certo? E aí uma molécula de nitrito é igual a uma molécula de NO, é igual a formação. Então essa que é a medida. Não tem como medir direto o óxido nítrico. Queria mostrar para vocês alguns gráficos de como que os cientistas se deram conta de que o nitrito e o nitrato eles eram importantes nesse metabolismo do óxido nítrico. Aqui vocês podem ver, nesse gráfico aqui, a intenção é medir o fluxo de sangue pela artéria do braço. Só que os cientistas deram para os voluntários uma droga que sequestra, ou que impede, na verdade, toda a formação de NO. Ou seja, a pessoa que ingeriu essa droga, à medida que ela recebeu concentrações crescentes dessa droga, vocês podem ver aqui no gráfico que o fluxo de sangue vai diminuindo. Ou seja, quanto menos óxido nítrico tem, menor o fluxo, certo? E quando eles foram fazer dosagens no plasma desses metabólitos, eles só acharam diferença no nitrito, aqui. O nitrato não houve diferença nenhuma, e quando juntaram os dois, que é essa medida aqui, também não houve diferença. Então eles pensaram que provavelmente seja o nitrito a explicação para um efeito biológico.
e não o nitrato. Então aqui vocês já têm uma ideia por que os cientistas pensaram no íon nitrito principalmente. Então, gente, hoje em dia, por que se estuda esses íons principalmente na hipertensão? Se tem uma série de doenças onde eles são estudados. Úlcera, por exemplo, doenças inflamatórias, hipercolesterolemia, pessoas que têm paciente com colesterol alto, enfim, várias doenças. Mas na hipertensão, basicamente, por que eles são estudados? Porque a hipertensão tem uma alta prevalência, ou seja, muitas pessoas da população têm hipertensão, então é importante estudar ela por causa disso. Em muitos casos, mesmo a utilização de vários medicamentos, ela não é eficaz para reduzir a hipertensão. A minha mãe, por exemplo, toma 3 medicamentos para hipertensão e mesmo assim ela tem dificuldade em controlar a pressão. Ou seja, novas terapias são necessárias para que a gente estude, para que se consiga uma terapia efetiva para baixar a pressão. E principalmente porque tanto o nitrato quanto o nitrito, eles podem ser uma alternativa muito barata, já que é facilmente encontrado nas dietas de frutas e vegetais. Seria uma alternativa bem fácil e barata para a gente, pelo menos, tentar. Então, gente, a partir de agora eu vou entrar um pouquinho nos gráficos para tentar explicar para vocês como que esses íons efetivamente se tornam óxido nítrico e vão exercer efeito na pressão arterial. Como eu falei para vocês no início, o óxido nítrico ele é natural, as nossas células fornecem ele. Durante a hipertensão, ocorre uma queda na produção do óxido nítrico. A gente precisa de uma fonte alternativa, que até então não se conhecia. Agora, há uma hipótese, que a dieta rica em vegetais, ela pode fazer com que os metabólitos do óxido nítrico, tanto o nitrato quanto o nitrito, voltem a CNO e então agir sobre a pressão arterial. E existem vários mecanismos propostos. Eu vou falar só de um deles para vocês hoje, tá? Que é esse aqui, ó, que se chama via ácida de redução. Por que se chama via ácida de redução? O processo de transformação do nitrato em nitrito, vocês estão vendo que ele perde um oxigênio aqui? De -3 para -2? Esse processo chama-se redução. Quando o nitrito passa a nitrato, ele chama oxidação, ele ganha um oxigênio. Então a gente vai estudar o processo contrário, a gente vai estudar o processo de redução do nitrato perdendo um oxigênio, se transformando em nitrito, e o nitrito também perdendo um oxigênio e formando óxido nítrico. Tudo isso devido a um ambiente ácido. Então aqui, gente, eu não dei bola para esse título em inglês aqui não, tá? Só quero que vocês me ajudem a interpretar o gráfico aqui comigo. Esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de pressão. Aqui é um gráfico de pressão. E aqui é o tempo em horas. A gente tem 2 grupos de pacientes. Um paciente controle que recebeu água para ingerir e um grupo de pacientes que recebeu suco de beterraba. Deve ser bem ruim, eu não acredito que deve ser bom, não. Mas deve ser bem ruim. Mas o que acontece? O suco de beterraba ele é rico em nitrato, certo? Aí, olha só o que acontece. Ó. O grupo controle, que recebeu somente água, a pressão ficou basicamente igual, tá vendo? Ao longo do tempo. A linha não se modificou. Agora, já aquele grupo de pacientes que recebeu o suco de beterraba, olha o que acontece com a pressão deles. Caiu, já em 2 horas. Tá vendo aqui, ó? Em 2 horas e meia, a pressão deles caiu pra caramba. Tá vendo? Mostrando que o suco de beterraba tem alguma coisa aí que é importante para a pressão arterial. Agora, olha só que interessante esse outro gráfico aqui da direita, perdão. Esse aqui, ó. É o mesmo gráfico de pressão e agora só voluntários que receberam suco de beterraba. Só que acontece? Metade desses voluntários, eles foram convidados a não engolir mais a saliva depois que eles tomavam o suco. Eles tomavam o suco, os 2 grupos recebiam o suco, ingeriam, metade continuava conversando. A gente engole saliva normalmente, né? Só que metade, toda vez que precisava engolir, tinha que cuspir num copinho. E olha o que aconteceu aqui com o gráfico.
Somente aquelas pessoas que mantinham um comportamento normal de engolir a saliva é que a pressão baixava. Aquelas pessoas que tomavam suco de beterraba, mas que cuspiam, já perdiam efeito. Lembra, os dois receberam suco, tomaram. Mas só aquelas que cuspiam a saliva durante o tempo é que não tinham efeito. Por que será? Lembra que eu falei que depois da dieta que a gente consome rica em vegetais, a saliva é que aumenta muito a concentração de nitrato e nitrito? Então, provavelmente é na saliva que esteja o segredo desse efeito antihipertensivo, certo? Então, vamos mais para frente. Ó, vocês podem ver aqui, ó, quando a gente dosa no plasma, que é quando a gente faz uma coleta, né, o nível de nitrato está aumentado naquele paciente que recebeu o suco em relação ao controle, até aí tudo normal, porque como o suco de beterraba tem nitrato, se espera que seja elevado o nitrato também. Quando a gente vai olhar para o nitrito, também ocorre um aumento naqueles pacientes que receberam. Olha a barra preta. Vocês conseguem ver a barra preta aqui nesse gráfico aqui, bem da direita? Aqui, ó. O nível de nitrito também aumentou. Agora, olha só naqueles pacientes que foram convidados a cuspir o suco. O suco não, a saliva. O nível de nitrato não mexeu em nada. Só o nitrito teve diferença. Ou seja, mais importante, a beterraba ela é rica em nitrato. Mas o que fez com que fosse o nitrito o responsável pelo efeito? Saliva. Pode ser, está quase lá. Então agora a gente vai tentar explicar por que uma dieta, um suco que é rico em nitrato, a saliva que a pessoa produz, com alta concentração de nitrito, é responsável pelo efeito antihipertensivo. Esse efeito é o mesmo com a ingestão de lipídio, se você está comendo comida gordurosa. E o problema da sua hipertensão é o excesso de gordura. Ou então, não precisa ser isso, mas uma pessoa ingere uma grande quantidade de gordura e ela ingere, por exemplo, a beterraba. O efeito vai ser o mesmo? A pressão vai baixar da mesma forma? Então, esse gráfico que eu mostrei antes é um gráfico de apenas algumas horas, certo? E num ambiente completamente controlado. As pessoas iam lá, elas estavam em jejum, certo? Justamente para não ter o interferente de outras dietas no estudo. Geralmente, quando se faz um estudo com pacientes, as pessoas não podem estar recebendo medicamentos, porque daí você não vai saber nunca qual que é o efeito, se é do medicamento que a pessoa está tomando ou se é da droga que eu estou testando, certo? Mas o que eu quero dizer é assim, se uma pessoa ela tem excesso de gordura, certo? Aí esse é o problema da hipertensão dela. A causa da hipertensão dela é o excesso de uma alimentação rica em gordura, tá? Ela continua com excesso, mas aí ela começa a tomar o suco. O efeito vai ser o mesmo de quem não ingere, não está ingerindo, o problema é outro? Assim, não existem estudos para comprovar isso, sabe? Mas eu acredito que não. Porque aí você vai estar anulando uma coisa com a outra, entende? Então não teria o efeito? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque você vai estar continuando com uma dieta muito nociva e vai estar entrando com uma terapia. Talvez a terapia não seja tão eficaz com aquela pessoa do que com aquela pessoa que resolva restringir um pouco a alimentação com gordura. Mas, em curto prazo, em algumas horas, eu acredito que o efeito seja bem parecido, certo? O problema é a longo prazo. A gente não quer um efeito antihipertensivo que dure 1 hora, 2 horas. A gente quer que ele permaneça, certo? Então aqui, gente, talvez a gente comece a entender um pouco por que a saliva seja responsável por esse efeito antihipertensivo. Aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui da direita de barras, ó, que voluntários que estavam recebendo alface na dieta, foi conseguido quantificar óxido nítrico neles de uma maneira bem importante. Está vendo aqui nessa barra aqui, ó?
paciente que recebeu alface tem um aumento na concentração de óxido nítrico. Entretanto, um grupo de pacientes recebeu omeprazol. Quem aqui já tem o pai que toma omeprazol, já ouviu falar em omeprazol? Todo mundo, né? O omeprazol acho que é a terceira droga mais vendida no mundo. Alguém sabe o que o omeprazol faz? Oi? Age no estômago, mas o que ela faz? Qual que é o mecanismo dela? O que ela faz no estômago de bom? Não sabe? Geralmente as pessoas que tomam omeprazol são pessoas que reclamam que estão sentindo uma acidez no estômago, sabe? Uma certa azia, não é verdade? O omeprazol faz com que a acidez do estômago diminua. Certo? Então aqui vocês podem ver, ó, que aqueles voluntários que receberam omeprazol e também alface, não houve efeito. Não houve efeito nenhum. Ou seja, existe alguma coisa também no estômago que está interferindo nessa cascata de proteção das dietas ricas em vegetais. Esses mesmos pacientes forneceram saliva. E olha só que interessante. Eles pegaram uma mistura de saliva e alface, e quando eles colocaram nitrito, olha só o que aconteceu aqui, ó. Foi lá para cima a quantificação de óxido nítrico. Tá vendo? Aqui em cima. Só que no pH baixinho, pH 1. Aqui, gente, ó. Vocês estão vendo que uma mistura de saliva do paciente com alface, quando foi adicionado nitrito nessa sopa aí, ó, olha o que aconteceu com a quantificação de óxido nítrico. Aumentou pra caramba, está aqui em cima, lá no alto. E essa solução, ela estava num pH bem ácido. À medida que o pH foi aumentando, foi passando de 1 para 2 e assim por diante, olha o que aconteceu com a quantificação. Foi diminuindo. Ou seja, o nitrito, ele precisa do ambiente ácido do estômago para formar NO. Todo mundo conseguiu entender isso? Vocês conseguem enxergar isso no gráfico? Dá para entender, né? Então, guarda essa informação. A via ácida do estômago ela é muito importante para essa conversão dos íons da dieta em óxido nítrico. Agora, olha só essa pergunta que a gente chegou aqui para entender a questão da saliva. Por que ela é importante? Aqui, ó, vamos imaginar cortando uma língua de camundongo. Assim que foi feito o experimento. Foi feito com 2 grupos de camundongos. Uns camundongos eram camundongos normais. E outros camundongos eram camundongos livres de germes. Esses camundongos livres de germes, eles têm que viver num ambiente super limpo. Se eles viverem com os outros camundongos, eles morrem doentes, porque eles são muito frágeis. Então aqui, gente, aqui onde está esse pico é a parte posterior da língua, a parte bem do fundo da língua, certo? E aqui é a parte da frente. A gente pode ver que aqui, ó, existe uma concentração bem alta de nitrito, tá vendo? Bem alta. Em compensação, aqui nesse lado, onde a gente tem aqueles camundongos limpinhos, germe-free, não há esse pico. Ou seja, as bactérias da língua, do fundo da língua, são as que transformam ou que convertem o nitrato a nitrito. Deu para entender? Então, aquele nitrato que as pessoas receberam no suco de beterraba, ele foi convertido pelas bactérias da boca, da língua, em nitrito. Esse nitrito ficou super concentrado na saliva. A saliva, quando foi engolida, chegou no estômago, e no estômago o nitrito virou NO, e o óxido nítrico, e o óxido nítrico produziu o efeito antihipertensivo. Aqui a gente também tem a quantificação de... A quantificação é um outro estudo para comprovar isso que eu falei para vocês da importância da saliva. Esse gráfico aqui, ó, pacientes que receberam nitrato, novamente com suco de beterraba, tem uma formação de NO muito grande. Até aí a gente já sabe. A concentração de nitrito na saliva deles também é maior. Acabei de mostrar para vocês por quê. Agora, olha o que acontece quando os pacientes são tratados com aquele enxaguante bucal. Sabe quando a gente escova os dentes e usa enxaguante bucal?
Como que uma bactéria consegue transformar nitrato em nitrito? Para sobreviver. Ela usa a energia da transformação do nitrato em nitrito, ela rouba um oxigênio, entendeu? Ela pega esse oxigênio para poder sobreviver. Ela precisa disso, entendeu? Esse experimento aqui, ó, os pacientes, eles receberam também aquele enxaguante bucal que o pessoal usa depois de escovar os dentes, antes de dormir. O que esse enxaguante bucal faz? Ele mata as bactérias da boca, certo? Então vamos estudar esses gráficos aqui agora. Aqui, a concentração de nitrato. O paciente recebeu nitrato na água, a concentração de nitrato aumentou, e naquele paciente que ele recebeu o enxaguante bucal, ela ficou maior. Por quê? Porque o enxaguante matou a bactéria. A bactéria não converteu mais nitrato em nitrito, ficou sobrando nitrato. Deu para entender? Então aqui vocês veem isso. Ó. Tá vendo? Ó? Esses dois grupos de pacientes, tanto dos círculos brancos quanto dos pretos, receberam nitrato. Receberam nitrato na água. Esse grupo branco aqui, ó, não recebeu enxaguante bucal. Ou seja, eles têm todas as bactérias na boca. Consequentemente, tem menos nitrato do que aquele grupo que recebeu o enxaguante bucal. Porque o grupo que tem o enxaguante bucal matou as bactérias não converteram o nitrato mais a nitrito. Certo? Agora olha aqui, ó. Quando a gente olha a concentração de nitrato no plasma, está tudo igual. Ou seja, o plasma não é importante para esse efeito biológico. É o que está na saliva, é o que é importante. Outro experimento, concentração de nitrito. Novamente, o grupo que não recebeu o enxaguante bucal tem uma concentração muito alta. Por quê? Porque a bactéria está presente nele, a bactéria conseguiu converter o nitrato em nitrito, ele achou, foi encontrada uma concentração muito grande de nitrito na saliva. Em compensação, aquele grupo que recebeu o enxaguante bucal, o que acontece? As bactérias foram mortas, não houve nitrito para ser quantificado. Então, gente, o resumo de tudo isso que eu falei, basicamente, ó, é uma circulação enterosalivar. Entero significa trato digestivo, estômago, intestino e glândulas salivares. O que acontece? O nitrato e alguma quantidade de nitrito da comida, quando ingerida, as bactérias da boca, então, reduzem aquela coisa, tiram o oxigênio do nitrato, o nitrato cai no estômago, forma óxido nítrico e produz o efeito biológico na pressão. Aquilo que não sofreu efeito metabólico, o nosso corpo reabsorve. Então, as nossas glândulas salivares recuperam de novo. E assim vai continuando esse ciclo. Mesmo a pessoa sem se alimentar, toda vez que o óxido nítrico é metabolizado a nitrito e nitrato, isso vai entrando na circulação e sendo recondicionado, entendeu? Vai formando um ciclo toda vez. Isso acontece para a nossa proteção. Então, aqui é o resumo, gente, de tudo que eu falei. A gente tem a nossa fonte normal de óxido nítrico. Quando a gente tem um efeito, quando a gente está com a pressão elevada, essa fonte endógena ela é diminuída, a gente precisa de uma alternativa. A nossa alternativa pode ser a dieta. E por quê? Porque esse mecanismo enterosalivar pode nos fornecer o óxido nítrico, promovendo a ação antihipertensiva, como eu mostrei nos gráficos para vocês. A conclusão. Esses podem ser, como eu falei para vocês, né, esses íons eles podem ser uma fonte importante para a formação de NO. O grande aporte de nitrato da dieta e sua conversão a nitrito pode ser uma alternativa barata para a diminuição da pressão arterial. E cada vez mais estudos são necessários para que a gente evolua nesse sentido de aprender novos mecanismos. Já que a gente conhece agora que o estômago é responsável
por esse efeito do nitrito e do nitrato, quem sabe não existam outras enzimas aí, quem sabe a gente não consegue fabricar uma enzima que a gente use como remédio para converter o nitrito em NO. Quem sabe? Esse pode ser o futuro. Aqui só para agradecer as pessoas que me deram alguns slides para essa aula, tanto o professor José Eduardo, quanto os meus colegas lá dos Estados Unidos. Se alguém quiser mandar algum e-mail, não sei se vocês estão enxergando aí, mas é jeffersonamaral@usp.br, fiquem à vontade para perguntar. Eu estava falando bastante de nitrato, mas quando o nitrato ele encontra com o íon H+, ele pode formar ácido nítrico. E o ácido nítrico não é prejudicial? Então, depende muito. Tem situações, por exemplo, acontece uma discussão na literatura. Por que o nitrato e nitrito da dieta rica em vegetais é bom e o nitrato e nitrito do bacon, da salsicha, é ruim? Todos têm um componente muito grande de nitrato e nitrito. Acontece que, por exemplo, numa dieta rica em vegetais, eu já fiz alguns experimentos, a associação de antioxidantes facilita a formação de NO, certo? Quando você não tem antioxidantes, você tem mais metais, como é o caso da carne, por exemplo, carne vermelha, você favorece uma outra via, entendeu? Formação de vias de nitrosoaminas, por exemplo, que são cancerígenas. Então, ainda, eu não consigo acreditar que é um efeito apenas isolado de uma molécula apenas. Eu acredito que seja uma simbiose, uma união de mais moléculas que produzem um efeito, certo? Mas, quimicamente falando, é basicamente isso que se conhece um pouco, sabe? É uma química muito complexa, certo? E que ela é direcionada conforme você tem outros constituintes no meio fisiológico, entendeu? Conforme mais moléculas boas, digamos assim, como antioxidantes, você vai ter uma via de moléculas mais protetoras. Ou seja, depende bastante do reagente que vai estar junto com o nitrato. Exato, depende muito mesmo. Eu tenho experimentos que eu publiquei um artigo em 2013 que eu coloquei nitrito junto com vitamina C, com ácido ascórbico. E a queda na pressão foi muito maior do que só com nitrito, entende? Então, e eu cheguei nos Estados Unidos num congresso e já tem um professor lá com um remédio pronto para fazer patente disso. Então, eu cheguei um pouco atrasado. Mas essa é uma ideia, entendeu? De mecanismo de ação, digamos assim. Eu acredito que os estudos com humanos, com os antioxidantes, falharam porque eles davam apenas antioxidantes. Se eles tivessem dado antioxidantes com mais moléculas, como essa, talvez o resultado teria sido melhor. Quando a gente estuda isso em animais de laboratório, a gente também só dá antioxidante. Beleza. Só que a gente não sabe os constituintes da alimentação do animal, sabe? E agora a gente sabe que essa alimentação também é rica em nitrato e nitrito. Ou seja, às vezes a gente está vendo um efeito que a gente diz que é do antioxidante, mas na verdade é da combinação dos dois. Entende? Isso é com experimentação do dia a dia que a gente vai percebendo os detalhes. Continuando essa questão que você falou de pensar não no nutriente, mas no contexto, quando a gente fala de dieta vegetariana estrita, de dieta, por exemplo, normal, já há estudos que... Porque mesmo que o vegetariano tenha uma outra fonte de proteína, por exemplo, não é a mesma fonte que seria uma carne, por exemplo. Já há estudos que mostram alguma diferenciação no organismo de indivíduos que têm essa diferenciação de dieta? Na verdade, ainda não. O que os grandes grupos têm estudado cada vez mais são alternativas para transformar o nitrito a óxido nítrico de uma maneira mais rápida, de maneira mais controlada e mais perene, por um tempo maior. As pessoas ainda não se interessaram a entender qual a real interação entre as diferentes dietas em nitrato e nitrito. Eu fui para os Estados Unidos justamente para tentar descobrir uma enzima que pudesse converter quimicamente o nitrito a óxido nítrico. Ou seja, eles estão buscando mais uma terapia farmacológica do que propriamente uma alternativa barata para melhorar a condição da hipertensão, basicamente, ou qualquer outra doença.
Então, ainda não, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas se derem conta que, como eu falei, não é uma molécula individual que é a panaceia, que é a cura de todos os males, é que as pessoas vão começar a fazer alguns estudos testando, como o rapaz falou, uma dieta que... Vamos testar em grupos. Vamos ver se o paciente, aquele que, sei lá, ele não é intolerante ao glúten, por exemplo, que é super restritiva a dieta dele, será que ele responde mais ou menos? A partir desse interesse é que vai se evoluir nesse sentido. Eu fiquei com uma dúvida. Todo momento, essa bactéria trabalhando com compostos nitrogenados. Eu estou pensando muito em relação ao solo, que tem as bactérias nitrificantes. Esse grupo de bactérias tem... qual que é a classificação delas? É um trabalho semelhante ao que acontece no... É um trabalho semelhante. Ao que acontece é um trabalho no solo. semelhante, sim. Porque se a gente parar para pensar, o nitrogênio, né, e modelos de vida, né, quais são as formas de incorporar nitrogênio, né? Eu não sei, a bactéria parece que é quase uma condição essencial, né, para ter incorporação de nitrogênio no solo, para a gente ter essa parte de nitrogênio. Eu sei que relâmpagos também ajudam, né, a fixar nitrogênio no solo. Né? Eu posso estar enganado, mas eles também retiram muito de... Eu não sei se eles retiram de amônia ou eles formam amônia durante o processo, essas bactérias do solo. Do solo, né? Porque esse grupo de bactérias da boca mesmo... eu fiquei pensando se já foi feita alguma comparação de tipo de bactérias. Foi, na verdade, essa ideia... A ideia de que o nitrito poderia ser convertido a NO, ela é bem antiga. Já se sabia de estudos in vitro, por exemplo, sabe? Em tubos de ensaio, por exemplo, já se sabia. O que não se tinha ideia era de que isso poderia exercer um papel funcional, certo? E foi bem por acidente. Aquele experimento que eu mostrei para vocês ali, de um grupo de voluntários que recebeu alface e omeprazol, enfim, eles não queriam quantificar óxido nítrico. Eles estavam fazendo um experimento no laboratório. Eles tinham um eletrodo aberto no laboratório que era sensível para óxido nítrico e o voluntário sentiu vontade de arrotar. E quando ele arrotou, deu um pico de óxido nítrico no eletrodo. Eles, o que está acontecendo? Tem óxido nítrico no estômago? Como? Sabe? E aí, a partir daí, veio toda essa ideia, poxa, será que no estômago tem alguma coisa que pode nos fornecer uma fonte a mais de óxido nítrico? Aí, com aqueles experimentos bioquímicos, poxa, a saliva tem nitrito, mas não tem nitrato, enfim. Aí foram feitas associações e mais associações, entendeu? Para se chegar a essa teoria toda, está sendo bem desenhada. Então, na verdade, na fala de hoje foram décadas de pesquisas articuladas hoje, né? Articuladas. Na verdade, nem foram tantas décadas assim. Se eu não me engano, o primeiro acidente que aconteceu foi no final dos anos 80. Então, até se chegar nos estudos clínicos de hoje, eu conheço bem poucos estudos clínicos com pacientes mesmo, assim, são 5, 6. A maioria eles estão ainda tentando investigar a segurança do nitrito, porque, como eu falei antes, esses íons eles eram considerados meio que metabólitos inertes ou endemoniados, porque eles poderiam causar câncer, esse tipo de coisa, certo? Então, desmistificar isso tem sido um trabalho difícil. Mas você mostrando dados, mostrando que na nossa dieta tem uma quantidade absurda e que isso não faz mal, isso quer dizer que alguns estudos antigos têm algumas falhas na escolha ou no controle, entendeu? Então, mas isso leva tempo. Então, as pessoas estão mais focadas em alguns mecanismos de ação primeiro, para daí com mais sede ao pote ao trabalho clínico. Tem alguns estudos aprovados já nos Estados Unidos para patente e para ensaios clínicos, não só em hipertensão, mas em outras condições. Jefferson, muito interessante. Isso é bem claro na sua exposição e deixa muitas dúvidas, isso que é bom. Mas a língua do rato e a nossa, então, os poucos ensaios clínicos mostram que as bactérias são equivalentes. Sim. São equivalentes. Sim. Se a gente for pensar, a gente tem 93% de homologia com os roedores. Isso sim, genética. inclusive nas bactérias.
Porque a gente sabe que há uma variação muito grande no ser humano quanto à microbiota, né? Sim. Específica. Nesse caso, elas são as mesmas. São as mesmas. Tem algumas diferenças, por exemplo, a gente não produz, por exemplo, o ácido ascórbico. O rato já produz. Isso. No estômago. Então, isso pode ser um fator de erro, muitas vezes. Benéfico para o rato. Benéfico para o rato, exatamente, exatamente. Mas a gente tem como corrigir, né? Fazendo uma dieta no suco de beterraba, que não é ruim, viu? Você pode tomar. Eu nunca tomei. É bom. Você põe um pouco de mistura com alguma coisa. Não é ruim. Então, a minha ideia seria, quando eu fui para os Estados Unidos apresentar meus resultados, era de criar um suplemento alimentar. Isso. De criar um sal com nitrito junto com vitamina C. E aí a pessoa, quando essa cápsula caísse no estômago, no ambiente ácido, isso facilitasse a formação de óxido nítrico e protegesse a pessoa da hipertensão. Né? Mas aí o professor lá já estava com a ideia articulada. Não, misturar alimentos já pensaram também, né? Já. Tem um grupo nos Estados Unidos que eu... Não foi o grupo que eu trabalhei, ele estava no andar de cima. Eles já estão bem avançados nessa questão de patentes associando o nitrito à dieta, ou seja, fazendo disso um negócio bem mais barato, mas porém em grande escala, que vai ser bem lucrativo. É muito interessante. E esse enxaguante, hein? Esse enxaguante é um enxaguante que a gente compra na farmácia. Não, então, é absurdo, porque já veio dizendo que ele é cancerígeno, agora ele faz o pior de todos, que é matar as bactérias. Ele mata as bactérias, exatamente. E outra coisa importante é a questão do omeprazol, né? O omeprazol é super difundido. As pessoas tomam como se tomasse, não sei, qualquer coisa. Estou com uma dorzinha no estômago, tomo omeprazol. Toma Coca-Cola e já tem. Exato, então você está perdendo um efeito protetor. Junto, né? Exato, você está perdendo um efeito protetor, potencialmente protetor da dieta, né? Bom, Jefferson, então agora, muito obrigado. Vamos agradecer mais uma vez, uma salva de palmas para o Jefferson. Obrigado. Muito legal, obrigado.